No Brasil, muito se fala sobre os carros mais visados pelos ladrões, mas pouco se comenta sobre seus desafetos, aqueles veículos que entre muitos outros estacionados serão as suas últimas opções. Obviamente, não é possível questionar os criminosos sobre os motivos que os fazem desistir de certo carro, mas especialistas em roubos e furtos de veículos conseguem delinear quais características costumam deixar o carro menos roubável ao estudar os históricos deste tipo de crime. Conforme explica um membro da Federação Nacional de Seguros Gerais, existem dois objetivos principais que motivam os roubos. Um dos objetivos é a revenda dos carros, e o outro, muito mais comum, é a revenda de peças no mercado paralelo. Observando quais são as peças e os modelos mais buscados por compradores, portanto, é possível identificar também o que o ladrão irá buscar para abastecer o mercado negro. Segundo um capitão, porta-voz da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ainda há outros dois pontos que explicam a lógica dos roubos. O ladrão também procura os carros que serão mais dificilmente localizados pela polícia e os carros úteis para usar em outros crimes. Veja a seguir 10 características que os ladrões não gostam em um carro, ou que podem ser um critério de desempate na hora que eles decidem qual carro irão roubar. Número 1. Cores chamativas. Os carros com cores mais chamativas são evitados pelos ladrões por dois motivos: a maior facilidade de localização do veículo depois de roubado, e a menor procura no mercado paralelo, tanto por conta da maior dificuldade de revenda, por serem carros que não agradam a todos os gostos, quanto pelo fato de as peças coloridas serem menos buscadas para reposição. O criminoso evita cores mais chamativas. Já os carros com cores padrão, como branco, preto e prata, são os preferidos, porque se misturam na intensidade dos outros veículos em uma fuga e são mais buscados no mercado negro, explica o capitão. Número 2. Carros importados e de alto valor. São carros que normalmente chamam muita atenção, por isso, apesar do alto preço, são modelos desvalorizados pelos ladrões. O ladrão tem medo de ser notado na rua com um carro desses porque é o tipo de carro que todo mundo olha. Além disso, estes carros costumam ter sistemas de segurança mais avançados, que dificultam o roubo. E ainda, como os carros importados e de alto valor são menos populares, há menos procura por este tipo de carro para revenda e também uma menor demanda por peças de reposição. Número 3. Carros menos populares. Os especialistas explicam que muitos roubos são resultados de encomendas. Sendo assim, qualquer tipo de veículo pode ser um alvo, desde que o mercado paralelo tenha um comprador interessado. Porém, os modelos menos comuns, apesar de não serem totalmente protegidos destas encomendas, acabam sendo menos roubados que os populares por estarem em menor quantidade. O carro menos popular tem menos risco de ser alvo porque o criminoso rouba e furta para vender no desmanche. Por isso, ele vai pegar o carro que tenha comércio mais rotativo. Não adianta pegar um carro que as pessoas não estão usando, explica o capitão da PM. Número 4. Rodas básicas. As rodas são o principal alvo dos roubos hoje em dia porque são vendidas muito facilmente. Como não existe uma identificação da roda com o veículo roubado, muita gente acaba comprando as rodas em qualquer lugar sem saber se elas são fruto de um roubo, diz o porta-voz da PM. Ele explica ainda que, como muitos roubos são motivados principalmente pelas rodas, os carros com rodas mais básicas acabam mais ignorados pelos ladrões do que os carros com rodas de liga leve, por exemplo. E ainda, se o objetivo for roubar um certo modelo de veículo e o ladrão encontrar dois carros do mesmo modelo, ele irá preferir aquele que tiver as rodas em melhores condições. Número 5. Caminhonetes e SUVs movidos a gasolina. Boa parte dos modelos de picapes e SUVs são vendidos com duas opções de motores, movido a diesel ou a gasolina. Os modelos movidos a gasolina são muito menos visados do que os movidos a diesel. O motor diesel roda muito e, por isso, tem mais necessidade de reparos e a demanda por peças é mais alta. Por isso, nestas categorias, os carros movidos a gasolina são menos visados. Ele também acrescenta que, como o motor a diesel costuma ser mais caro, ele também é muito buscado no mercado paralelo por compradores que buscam um preço mais acessível. Número 6. Carros sem acessórios externos. Os carros com acessórios externos têm sido preferidos por ladrões, justamente por deixarem à mostra itens que são visados por eles. Ele diz que alguns dos acessórios externos mais visados são os estribos, peça que fica na lateral do carro e serve como suporte para subir em carros altos, e os estepes, peças que são muito roubadas por terem alta demanda no mercado paralelo. Os estepes, por exemplo,
podem estar localizados tanto dentro quanto fora do veículo. Se o objetivo for apenas furtar a peça, carros com step interno são menos buscados por dificultarem a ação. E ainda, se o ladrão estiver na dúvida entre dois carros parecidos, o item amostra pode servir como critério de desempate. Número 7. Som de fábrica. Os rádios são um atrativo para os ladrões e muitas vezes são o objetivo principal do furto ou roubo. Segundo o porta-voz da PM, aparelhos de som de fábrica são menos vantajosos para os ladrões porque só servem para aquele modelo de carro. Em alguns casos, até param de funcionar quando desinstalados. O criminoso já sabe que este tipo de rádio pode ser danificado e retirado do carro. E mesmo que não seja, eles também já sabem que os aparelhos de fábrica não têm tanto comércio quanto outros rádios que eles podem instalar em qualquer carro, explica Moisés. Ele também explica que os carros com rádios mais básicos são menos visados. Hoje, o criminoso está mais atento ao que é bom e o que não é. Quanto mais básico o aparelho, menos chamará a atenção. Aparelhos com DVD e GPS, por exemplo, têm sido bastante roubados, diz o capitão. Número 8. Travas manuais. O membro explica que, apesar de existirem sistemas mais avançados, as travas manuais podem inibir a ação do ladrão ao serem avistadas. As travas de volante e as travas de câmbio acabam criando um grau de dificuldade para a ação do criminoso e ele pode deixar de agir ao ver a trava. Não vai evitar 100%, mas vai dificultar o roubo, diz. Se o ladrão olhar a trava pelo vidro do carro, ele pode desistir de roubar o veículo, mas ressalta que este sistema de segurança pode ser altamente falível. A trava não evita roubo quando a vítima está presente, apenas pode evitar o furto quando a vítima está ausente. E nem sempre o motorista ativa a trava, às vezes ele esquece, ou não aciona porque logo vai voltar para o carro, diz. Ele acrescenta que sistemas como rastreadores e localizadores, por exemplo, são mais eficientes porque não dependem do acionamento manual e ajudam o motorista a encontrar o veículo depois que o roubo foi consumado. Número 9. Insufilme. Em um roubo, o uso do insufilme pode evitar a aproximação do ladrão, uma vez que a película o impede de ver com clareza quem está dentro do carro. E no caso do furto pode dificultar a visualização de objetos deixados no interior do veículo que chamariam sua atenção. No entanto, o item pode ser um tanto controverso. Em um roubo, o ladrão pode preferir um carro sem insufilme porque sabe quem está dentro do carro. Mas, ao mesmo tempo, em um furto, o ladrão pode preferir carros com insufilme porque, ao fugir com o carro, ele ficará menos visível. O insufilme também não será eficaz no caso de um roubo programado, em que o ladrão já sabe quem é a sua vítima. Número 10. Carros básicos. Os carros básicos naturalmente têm menos valor de revenda do que os mais equipados. Além disso, ao serem desmontados, terão peças mais baratas e menos acessórios do que os carros mais sofisticados. Um painel atrativo, por exemplo, hoje em dia chama muito a atenção do ladrão quando o carro está estacionado em via pública, explica o capitão. Os carros mais equipados muitas vezes também são roubados para que suas peças deixem os carros mais básicos da mesma linha mais equipados. É o que acontece, por exemplo, com modelos como o Renault Sandero, que está na lista dos 10 carros mais roubados. É um carro que tem muitas versões. Então alguns motoristas compram um modelo mais básico e depois buscam acessórios e outras peças para deixá-lo mais equipado. Obrigado por assistirem este vídeo. Se você gostou, por favor clique em gostei e se inscreva no canal, por favor, nos ajude a crescer. Muito obrigado.